Queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Está bastante alto o retorno aqui, viu? Em Gênesis capítulo 1. Começando do começo. Gênesis capítulo 1. O relato da criação, vamos ler alguns textos. Se você não conhece a Bíblia aí, fica no comecinho. Você abriu a sua Bíblia, você já está aí pertinho de Gênesis 1. Não tem como errar. Amém? Vamos ler alguns textos? Estão felizes? Amém. Então tá bom. Vamos ler agora do verso 1 ao verso 5. Diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus à luz dia, e às trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Versículo 6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas. Vá para o versículo 14, por favor. Disse também Deus: haja luminares no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Versículo 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Versículo 24. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie. E versículo 26 agora. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Uns pontos chaves do relato da criação na Bíblia. Nós, a partir desse texto, poderíamos falar de vários assuntos. Por exemplo, poderíamos aqui nos alegrar juntos de que a Bíblia tem razão em algo que foi contestado durante séculos. Por exemplo, desde a época dos gregos se defendia que a matéria e o universo eram eternos. E assim todos os cientistas, até o início de 1900 e alguma coisa, defendiam que tanto o universo como a matéria, eles eram eternos. Assim você não precisa de um criador, nada para causar o universo, ele já sempre existiu. Porém, a partir de Albert Einstein, a teoria da relatividade e outras teorias, hoje é um consenso entre os estudiosos e cientistas de que o universo e a matéria não são eternos. O universo também teve um começo. Então nós poderíamos falar disso e nos alegrar que só a Bíblia falava de um princípio para o universo. Que o universo, sim, ele tem um início, ele tem um princípio. Mas eu acho que não vale a pena nós tratarmos disso nessa noite. Poderíamos falar também, por exemplo, de como o relato bíblico ele é original e diferente de todos os relatos e textos do mundo antigo. Quando você pega os textos do Egito e os textos da Babilônia, da época de 2000 anos antes de Cristo, você vai encontrar uma visão totalmente diferente do ato da criação. Primeiro porque colocam vários deuses envolvidos na criação. E só o Gênesis, só a Bíblia fala de apenas um Deus. E mais, nos relatos da criação e nas crenças dos povos antigos, o sol, por exemplo, era uma divindade. A lua era uma divindade. E os objetos da criação eram considerados deuses. No relato de Gênesis, não. São apenas criaturas de Deus. Isso mostra que a Bíblia ela é original em relação a esses outros documentos e só pode ser produto de uma inspiração de Deus. Mas não é disso que nós vamos falar dessa noite, embora seria muito interessante e muito curioso falar disso. Eu gostaria de falar um pouco do relato da criação comparado aos dias de hoje, ao que a nossa sociedade é, ao que o nosso mundo realmente é e o que as nossas vidas muitas vezes representam. O retrato do mundo sem forma, vazio e em trevas. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, vazia, e havia trevas na superfície
do abismo. Quando eu olho para esse relato da terra nesse primeiro momento, eu começo a enxergar a vida de muitas pessoas, eu começo a enxergar o nosso tempo, a nossa geração, que é uma geração sem forma, vazia e que vive em trevas. O que significa ser sem forma? Por que a nossa geração é sem forma? Sem forma, um dos significados no original é inútil, sem motivo, vão, nulo. A terra, enquanto ela estava naquele estágio sem forma, ela não tinha nenhuma utilidade. Ela não poderia ser usada para nada que fosse útil, que tivesse um motivo e que tivesse um propósito. Ela era inútil, sem forma. E quando eu olho para a nossa geração, eu vejo uma geração sem forma, que vive na inutilidade, que vive preenchendo o seu tempo, seu coração e suas mentes com coisas vãs, com coisas sem motivo e sem propósito. Nós encontramos, por exemplo, valores deformados. Nossa sociedade é uma sociedade que possui valores trocados, valores deformados. Por exemplo, quando você olha para o movimento consumista das pessoas. Quando você olha o movimento consumista da nossa geração, você vê que os valores estão deformados, onde o ter é mais importante do que o ser. Onde tudo que se investe de tempo, de conhecimento, de suor, envolve o ter. Agora o ser, o caráter, aquilo que a pessoa realmente é deixado de lado e não é priorizado na nossa geração. William Shakespeare já falava assim: sofremos muito com o pouco que nos falta e gozamos pouco com o muito que nós temos. Ele já dizia que era impressionante como as pessoas se angustiavam, se afligiam por pequenas coisas que não possuíam, quando possuíam muitas outras coisas, mas não conseguiam se alegrar nessas coisas que possuíam. Ficavam o tempo todo vidradas e concentradas naquilo que não tinham. E assim é a nossa geração, ela está sempre correndo atrás daquilo que não tem, e não gasta tempo usufruindo, se alegrando e gozando com aquilo que ela já possui. O ator famoso Will Smith também diz algo que é interessante para nós aqui. Ele diz assim: muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam e para impressionar pessoas que não gostam. Conhece alguém assim? Gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que não gostam. Isso demonstra uma inversão de valores e que os valores estão deformados. Movimento consumista. As pessoas acabam ficando inúteis porque vivem para pagar aquilo que não poderiam ter. Então estão sempre correndo atrás para manter algo que não poderiam ter, e a vida delas se resume a isso, sem forma, como era a terra, inútil e vã. Essa semana eu li um conto. O título desse conto era: quanto de terra precisa um homem? Quanto de terra um homem precisa para viver? É a história de um homem que viaja para uma terra. E nessa terra você pode adquirir terrenos e grandes terras por um preço muito barato. E na história um homem se empolga e diz: eu vou para essa terra, eu tenho um dinheiro, se lá a terra é barata desse jeito, eu vou até essa terra e vou adquirir essa terra. Ao chegar lá, neste conto, havia uma regra para você adquirir a terra. Sim, ela era muito barata, o preço era vil. Só que você poderia apenas comprar a terra que você conseguisse percorrer do amanhecer, desde que você voltasse até o pôr do sol. E nessa história, este homem empolgado saiu na sua caminhada, saiu correndo, investindo muita energia, e quando ele olhava ali, via um lindo lago, ele corria naquela direção, e depois, quando ele estava naquele lago, ele via no outro horizonte um bosque maravilhoso, ele corria naquela direção, para ir conquistando e ampliando a área que ele poderia comprar com aquele preço tão barato, com aquele dinheiro tão pouco. E ele foi, já cansado, exausto, ele via uma área mais bonita ainda, eu vou tentar mais uma. Só que quando ele percebeu, o sol começou a se pôr. E neste conto, este homem olha o sol se pondo e começa a correr, desesperadamente para voltar antes do pôr do sol, porque senão nada daquilo valeria, tudo que ele havia percorrido de nada valeria. E ele volta, ele vem acima das suas capacidades físicas, forçando o seu corpo, forçando ao seu coração ao extremo. E poucos metros antes de chegar ali, perto do pôr do sol, aquele homem cai,
morto, porque o seu coração não aguentou o tamanho desgaste físico daquela situação. Então o escritor deste conto, ele diz assim: o homem foi enterrado em um pedaço de terra de 2 metros por 80 centímetros. E aí o autor conclui: de quanta terra precisa um homem para viver? Para viver, nunca sabemos, mas para guardar o seu corpo após a morte, bem pouca. E às vezes a corrida da nossa vida é essa. Sempre tem um bosque a mais, sempre tem um lago a mais. Só que quando vai perceber, como disse um pastor muito famoso aqui do Brasil, ele disse assim: eu contei os meus anos e descobri que terei menos tempo de vida para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Aí ele confessa: eu sinto-me como aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras ele chupou de forma displicente, mas percebendo que faltavam poucas, agora rói o caroço. E nós passamos apenas a ajustar os nossos valores de forma correta quando os nossos anos estão acabando. E a sociedade só começa a perceber que os valores estão trocados quando já não há mais muito tempo para viver. Olha que interessante, todo mundo sabe que a fome, o problema da fome não é a falta de recursos do planeta Terra. O planeta Terra tem recursos para alimentar todas as pessoas, mas é por falta de valores. O pastor Ed René, ele disse que foi ao Burger King uma vez comer um lanche, e quando ele recebeu o papelzinho do que ele havia comprado, havia uma hora, um horário no papelzinho dele. Aí ele foi perguntar para o rapaz: o que é esse horário aqui? Ele disse assim: olha, está 2h10 aí nesse papel. O lanche não pode ficar mais do que 10 minutos naquela prateleira onde ele fica. Se der 2h20, ele tem que ser jogado fora. O pastor Ed René disse isso, pastor super de confiança. 10 minutos aquele lanche vai ser jogado fora. Então a questão é a inversão de valores. Existem outros interesses por trás, existem outros objetivos por trás que não sanar a fome, por exemplo. Isso demonstra como a nossa geração inverteu os valores, e por viver nesse ambiente de valores invertidos, ela é sem forma, ela é inútil, ela não produz nada, ela não gera nada. Quando você olha, por exemplo, para a questão do casamento, só em 2011, eu não consegui os dados de 2012, mas em 2011 nós tivemos 350 pedidos de divórcio. Ou seja, 700 mil pessoas, são 350 mil pedidos, logo são 700 mil pessoas envolvidas num processo de divórcio, que desistiram do projeto que começaram do casamento. Por quê? Porque hoje é fácil, um dia você casa, outro dia você divorcia. Não tem mais valor você manter a sua palavra, você manter a aliança, você manter aquilo que você começou. É claro que também não adianta, como uma vez eu ouvi um homem com 30 anos casado, falou: não, eu tenho 30 anos de casamento e nunca pensei em divórcio. Nunca falei em divórcio com a minha esposa, nunca pensei em divórcio. Assassinato já pensei umas 20, mas divórcio nunca pensei. Aí também não adianta, né, irmãos? Mas a questão é você manter aquilo que realmente tem valor. Você preservar aquilo que é valoroso, aquilo que diante de Deus tem grande valor, mas para a nossa sociedade, os valores estão deformados. Mais do que isso, as autoridades estão deformadas. E por isso nós também somos sem forma, inúteis, sem propósito. Quando você olha, por exemplo, em 2012, 300 idosos foram abandonados em hospitais. Ou seja, a família leva, ou alguém da família leva, ou paga alguém para levar, interna a pessoa, só que quando ela recebe alta, não tem ninguém para receber, e ninguém sabe quem é a família, ninguém sabe de onde veio, de onde foi. 300 idosos aconteceram isso no ano de 2012. E aí tem que fazer toda a papelação, destinar para uma casa de repouso, para um asilo. Antigamente, um idoso era um patriarca da família, era alguém que tinha se respeitado, era alguém cuja palavra valia muito, que os cabelos brancos tinham um peso de respeito e autoridade. Hoje não. É notório na mídia, por exemplo, filhos matando pais, como nunca antes aconteceu. Ou quando você olha histórias de professores que foram agredidos pelos alunos, foram desrespeitados pelos alunos, diretores, antigamente se falava assim: vai para a diretoria, a pessoa vigilava. Hoje não, é um passeio, é bom, dá uma arejada, sai da sala um pouquinho, tranquilo. Não se respeita mais. E o que dizer os cultinhos da igreja? Antigamente, quando falava: olha, eu vou conversar com seus pais se você não se comportar, irmão, gelava tudo em todo mundo.
A pessoa se comportava ali. Tá, olha, o que se fala? Se conversar com o pastor, se você não se comporta. Aquele respeito. Hoje, criança ali bagunçando, a tia vai fazer o quê? Vai bater? Não pode bater. Não que às vezes não mereça, mas não pode. Fica tranquilo, seu filho não apanha lá em cima, viu? Fique em paz. Mas a questão, qual que é a saída do tio e da tia que está trabalhando lá em cima? Vou conversar com seu pai. Hoje em dia você vê, alivia a criança. Beleza, agora tranquilo, então pode conta mesmo. Manda por escrito até, ó. Cópia para minha tia e para minha avó também, que elas vão achar interessante a história. Por quê? Porque está invertido, as autoridades estão investidas, esse princípio foi corrompido. E porque os valores estão deturpados, as autoridades deturpadas, nós temos uma geração como a terra era, sem forma, ou seja, inútil, não podia ser utilizada para nada. Consequência, nós estamos perdendo uma geração preciosa. É de partir o coração, especificamente adolescentes e jovens que estão aqui. É de partir o coração, muitas vezes olhar para a sua vida, se esse for o seu caso, e ver o quão infrutífero você é. Ver o quão parado você é. Ver o quão você não rende nada para o reino de Deus. O potencial que você tem, a capacidade que você tem, esse cérebro que você tem, as informações que estão à nossa disposição, e quão ignorante em relação à Bíblia são os adolescentes e jovens de hoje. Não sabem nada, são vazios. Se você precisar de um conselho, não tem. Por quê? Porque são vazios. E uma geração vai se perdendo. Quem sabe se alguns jovens ou adolescentes decidissem separar 20% do tempo de Facebook para estudar a Bíblia, seriam verdadeiros monstros na palavra. Verdadeiros conhecedores da palavra. Pessoas que teriam autoridade de receber perguntas e responderem. 20% do tempo do Facebook já seria suficiente. Mas não, são vazios. E pessoas vazias, com o tempo, se tornam cargas pesadas. Onde alguém vai ter que carregar você para que você continue de algum jeito. A minha oração é que aqui seja encontrada uma geração de pessoas que carreguem e não precisam ser carregadas. Que sejam luz para essa geração. Uma geração que não dá frutos, apenas existe. Então, assim como a terra era sem forma, ou seja, sem utilidade, sem um propósito específico, a nossa geração, ela também é assim, sem forma, sem utilidade, ela é vã. Mas mais do que isso, diz o texto, a terra era sem forma e vazia. Que um é consequência do outro. Vazia, ainda não havia nada. Nada de especial. Era um vazio. Quando você olha para a nossa geração, por causa da alimentação espiritual e intelectual das pessoas de hoje, as pessoas estão vazias. Samuel, o que você quer dizer com alimentação espiritual e intelectual? Programas que se assistem em TV, que são verdadeiros lixos para a alma. E são acompanhados assiduamente, inclusive por cristãos. Assistindo diariamente um programa que vai totalmente contra os valores que se prega na palavra de Deus, é aquilo que a pessoa crê. E ela consegue assistir aquilo com naturalidade, como se fosse uma coisa normal, alguma coisa está errado. O que está errado? É uma geração vazia. Quando você percebe que mulheres poderiam estar lendo livros que identificassem a identidade de quem realmente a mulher é, o valor que ela tem e o papel dela no reino de Deus, você percebe as mulheres gastando todo o seu tempo lendo 50 Tons de Cinza. Livro que a revista Galileu chama de pornografia para mulheres. Homens peritos em futebol e analfabetos nas escrituras. Não têm condições de ensinar nada aos seus filhos. Se o seu filho aprender da Bíblia, sorte dele, porque não vai vir de você. Porque é uma geração vazia. Por que vazia? Porque é uma geração iludida. Sabe por que iludida? É uma geração tentando preencher alguns vazios com coisas que não preenchem os vazios.
Como aquela mulher em João capítulo 4, que Jesus encontra com ela na fonte, a mulher samaritana. Ele diz: olha, você já teve 5 maridos, e esse que você está não é seu marido. Uma mulher tentando preencher os seus vazios com casamento, um após o outro, sendo que não era isso que resolveria a vida dela. Não era isso que traria felicidade e satisfação ao coração dela. E aquela mulher investindo todo o projeto dela nisso. Um filme chamado Confissões, o ator Jack Nicholson, ele representa um homem de 66 anos de idade e 42 anos de casamento. Depois de uma carreira de muito sucesso profissional, ele se aposenta. Quando ele se aposenta, ele descobre que não tinha mais uma vida a parte da sua carreira profissional. 2 semanas depois, ele descobre que seu substituto ia bem e a sua ausência já não era mais notada na empresa. Isso é um filme que os irmãos podem ver depois. Ele era casado há 42 anos, mas não existia mais nenhum sentimento verdadeiro entre ele e a esposa, era algo totalmente mecânico e vazio. Filhos já tinham crescido, já tinham viajado, ele não tinha relacionamento familiar nenhum. E tudo aquilo que ele se iludiu, achando que aquele era o motivo da vida dele e que duraria para sempre, havia acabado. E ele se vê numa crise, se vê mal, deprimido. Até que ele recebe uma carta de uma criança africana, de uma ONG, que ele ajudava. Sem muito compromisso, ela ajudava com palavras de agradecimento dessa criança. Lágrimas vêm aos seus olhos, ele percebe que aquela era uma das poucas coisas relevantes que ele havia feito na sua existência. Às vezes a gente tenta preencher os nossos vazios de várias formas. Como diz Albert Einstein, estranha criatura o homem, não pede para nascer, não sabe viver e não quer morrer. Ou como disse um outro homem famoso, infelicidade é não sabermos o que desejamos e matarmos-nos para alcançar. Onde o mundo nos coloca num processo e você está se desgastando, você nem sabe o porquê você está fazendo mais, nem sabe para onde está indo. Aí chega no final da vida, vai esperar chegar ao final da vida para ver, puxa, para onde eu vim? Onde eu estou? Quem sou eu? Né? As perguntas existenciais. Só que aí já é tarde demais, porque tentou preencher o vazio com coisas que não preenchem os vazios. Blaise Pascal, um cristão matemático, homem de Deus, ele disse assim: somente Deus tem o tamanho exato do vazio que existe dentro de nós. Somente Deus, e isso concilia perfeitamente com o que está em Eclesiastes capítulo 3:11. Deus colocou no coração do homem anseio pela eternidade. Há uma fome no seu e no seu coração que nada vai preencher, nada nesta terra pode preencher, senão Deus, senão uma comunhão profunda com Deus, um relacionamento sério com Ele. Fora isso, todas as coisas vão passar e as consequências serão as mesmas que Salomão teve quando escreveu o livro de Eclesiastes. Ele diz: olha, experimentei fama e poder, tudo vaidade. Experimentei melhores das alimentações, tudo vaidade. Experimentei todas as riquezas, experimentei todas as mulheres, tudo vaidade. Aí no final ele descobre: olha, teme a Deus e cumpra os mandamentos dele, porque esse é o caminho. O que preenche é Deus. É Deus que vai trazer cura e completude e satisfação para o seu coração. Só que a nossa geração não faz isso. A nossa geração busca outras saídas, outras formas de se preencher e continua vazia. Então nós temos uma geração doente e carente. Consequência, os livros de autoajuda lideram os rankings de venda nas livrarias. A depressão hoje já alcança 121 milhões de pessoas. O Brasil é o país com maior prevalência de depressão no mundo. 40% dos brasileiros sofrem algum grau de insônia. Casos de anorexia se multiplicam no Brasil e no mundo. E o suicídio aumenta cada vez mais. E se você pegar um livro chamado Felicidade, da editora Companhia das Letras, o autor fez um estudo nos Estados Unidos e no Japão para identificar se a condição mais privilegiada de vida aumentaria o grau de satisfação da vida das pessoas. E a conclusão foi que, diferente de satisfação, o número de suicídios aumenta nas camadas mais privilegiadas das sociedades americanas e japonesas. E não a satisfação.
Consequência do quê? Consequência de uma geração vazia. Só que o texto diz mais: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Trevas na Bíblia fala de pecado. 1 João fala sobre andar nas trevas e andar na luz, como sendo pecado. Vivemos uma geração marcada por pecado, onde todas as pessoas, inclusive nós cristãos, dificilmente vamos para a cama um dia falando: puxa, hoje eu fiz tudo certo. Uma geração que, por exemplo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, de 1 a 4, Paulo escreve um texto falando dos últimos dias. É um texto escrito há 2000 anos atrás. Inclusive nós temos manuscritos próximos daquela época. Então, 2000 anos atrás, ele escreveu isso sobre como seriam os últimos tempos. Veja se bate com o tempo que nós vivemos. Ele diz assim: saiba disto, nos últimos dias virão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos e mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Parece que Paulo viu alguma foto da nossa época e mandaram por fax para ele. Um retrato da nossa geração. Pecado. Pecado marcando a vida das pessoas. Como escreveu o jurista e famoso escritor Rui Barbosa: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agitarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a se desanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Na nossa geração, em muitos casos, é vergonha ser honesto. Fazer o que é certo, em alguns momentos, está louco, meu? Como assim? Aproveita a situação. Vergonha de ser honesto. Às vezes nós nos parecemos muito com Agostinho antes da conversão. O livro Confissões, ele disse que orava para Deus quando ele ainda não era convertido. Estava ali só namorando o evangelho. Ele diz assim que orava para Deus: Deus, me dá poder para vencer o pecado. Mas ele diz que no pensamento: mas ainda não, Deus, mas ainda não. Então a boca dele falava: Deus, me dá poder para vencer a mente. Mas ainda não, Deus, segura um tempo aí, deixa eu... Mude. Ele diz assim: de cada 100 homens, um vai ler a Bíblia, 99 vão ler o cristão. Cada 100 pessoas, uma vai pegar a Bíblia e vai ler para entender o que está ali. 99 vão ler a sua vida e a minha vida. E é a partir da minha e da sua vida que as coisas vão fazer ou não sentido para essa pessoa. Mas quando nós somos dominados por pecados, quando nós damos mau testemunho, quando nós não representamos bem o nosso mestre, quando nós não andamos no caminho do mestre, as pessoas vão ler algo distorcido, algo sujo e deturpado. É uma geração em trevas, não só porque peca, pior do que isso. É uma geração que começou a chamar pecado de atitude normal, de que pecado não é pecado. É uma geração relativista. Samuel, o que é uma geração relativista? É uma geração que nega que existam verdades absolutas. Coisas que são verdades para todo mundo, para mim e para você. Não importa o seu ponto de vista, é uma verdade em si mesma. Hoje em dia a nossa geração nega isso. Não, todas as verdades são relativas. Menos essa, né, de que todas as verdades são relativas. Essa é absoluta. Então é um sistema em que ele mesmo se autodestrói. Todas as verdades são relativas, então essa também é uma verdade relativa? Não, essa é absoluta. Então nem todas as verdades são relativas. Existe uma verdade absoluta, o sistema se autodestrói. Note que querem que nós acreditemos na verdade absoluta de que não existem verdades absolutas. Um verdadeiro chamado à burrice. Consequência.
Eu faço o que eu quiser e o que eu achar certo, e você faz o que você quiser e o que você achar certo. Não existe um pecado, uma atitude que seja errada para mim e para você. Não existe esse negócio absoluto. Quer dizer que torturar criança é uma questão relativa. Estupro é uma questão relativa. Abandonar idosos no hospital é uma questão relativa. Isso não é errado para mim e para você, não é uma verdade absoluta. Mas uma geração que começa a negar que algumas coisas sejam verdades absolutas, começa a se corromper. E para não sentir culpa, para ficar tranquila, começa com esse papinho. Não, é relativo. Para você é, para mim não vale. Consequência, nós temos uma geração em trevas. E olha o que diz Thomas Watson. Quando os homens cometem pecado, são servos do diabo. Quando o defendem, são advogados do diabo. E ele lhes paga honorários por esse serviço. É a geração relativista. Começam a negar o pecado, advogando a causa do diabo. Eu não sei o quanto disso reflete a sua vida, a sua casa, a sua família, as pessoas que estão próximas de você. Eu não sei quão sem forma está a sua vida. Eu não sei o quão vazia está a sua vida. Eu não sei o quão em trevas está a sua vida. Talvez você está num ambiente assim. Talvez a sua vida é assim. Ou você consegue perceber que a sua cidade é assim. Eu quero te dizer que Gênesis não termina assim. Gênesis vem dizendo: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, mas o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. Sem forma, vazia e em trevas não é o final da história. Ainda existe um porém, ainda existe um mais. Havia o Espírito Santo se movendo sobre a face das águas. Samuel, o que significa essa palavra que ele estava se movendo? Essa palavra só aparece 2 vezes na Bíblia de novo. E uma delas é Deuteronômio 32:11, que é a figura de uma ave empurrando os filhotinhos, ou instigando, ou induzindo-os a tentar a voar. Então, ali no relato de Gênesis, é o Espírito Santo preparando para fazer a terra com forma, cheia e cheia de luz. Nas nossas vidas é isso. Se você está sem forma, se você está vazio e se você está em trevas, é o Espírito Santo pairando e movendo sobre a sua vida, te dando aquele empurrãozinho, falando: volta, vamos lá que eu vou te encher de forma, eu vou te encher de coisas, eu vou te trazer luz. Vamos, o Espírito Santo que não desiste de mim e de você, mesmo quando nós estamos nessa situação caótica, mesmo quando nós estamos destruídos dessa forma, assim como Sansão, por exemplo, no capítulo 16, que perdeu a presença do Espírito Santo. Ele, quando chegou no templo de Dagon, que perfuraram os seus olhos, ele perdeu a sua força, quando ele estava lá com as mãos nas colunas. Parece que dá para ver o Espírito Santo pairando sobre ele, movendo-se. Como assim movendo-se? Instigando. Ora, Sansão, pede a minha presença de novo, pede a minha unção de novo, pede para que a força volte para você. E aí quando ele ora: Espírito Santo, Deus, manda para mim a minha força, pelo menos mais esta vez, volta para mim. E o Espírito Santo vem sobre ele. Quando eu olho para Elias, por exemplo, escondido naquela caverna, existe um detalhe interessante no texto. Quando Deus chega para falar com ele, diz: Elias, o que você está fazendo aqui? Sabe o que isso mostra? Que Deus tinha entrado na caverna para falar com ele. Porque se Deus estivesse fora, ele teria: Elias, o que você está fazendo aí? Mas quando Deus diz: o que você está fazendo aqui? Deus está lá com ele. Eu não desisti de você, Elias. Você fugiu, tal, mas eu estou aqui com você. Você veio na caverna, eu já estava aqui primeiro te esperando. Para te dar esse toque, para você ir para frente, para você voltar a ser aquilo que você era, Elias. E eu vejo pessoas que tinham uma forma, que tinham a luz, que tinham um enchimento dentro de suas vidas, e hoje estão sem forma, estão vazias, estão em trevas, como foi dito aqui na oração. Logo, é momento de você perceber que o Espírito Santo, através dessa palavra, através de coisas que vêm acontecendo, está impulsionando a sua vida para que você entenda que é tempo de voltar a ter forma, é tempo de voltar a ter uma utilidade, é tempo de ser cheio de novo, e é tempo de sair das trevas e voltar a andar na luz.
luz, ainda é tempo, e o Espírito Santo move-se sobre a sua vida. O Espírito Santo paira, sabe aonde? Na sua família, que você tem orado, que você tem jejuado, que você tem batalhado com Deus em oração, e você vê apenas algo sem forma, vazio, algo em trevas, mas o Espírito Santo está lá movendo, e na hora certa ele vai impulsionar, e a pessoa vai entender, os corações serão abertos, os corações serão quebrantados, e aquilo que era sem forma e vazio, aquilo que era trevas, começa a ganhar vida, e começa a ganhar forma em nome de Jesus. O Espírito movia-se. E aí acontece o inevitável, a palavra. Diz o texto, disse Deus, haja luz. Querido, como uma palavra de Deus resolve tudo. Como uma palavra de Deus resolve tudo. Você não precisa de 500 livros de autoajuda para mudar a sua vida. Você precisa de uma palavra de Deus na sua vida. Que venha do irmão, que venha diretamente para você. Mas uma palavra de Deus muda aquilo que não tinha forma. Muda aquilo que estava em trevas. Haja luz. A luz na Bíblia, em João capítulo 1, versículo 4, significa vida. Aquilo que estava morto agora ganha vida. Aquilo que estava separado de Deus agora está próximo de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, a luz representa verdade. Pessoas que estavam enganadas, acreditando em um monte de bobagem tranqueira que existe na nossa sociedade, agora entendem, sabem quem são, sabem para onde vão, sabem o propósito de existirem, por que estão aqui. Por quê? Porque a verdade raiou, a verdade iluminou. Eclesiastes capítulo 11, versículo 7, a luz é comparada à alegria. E pessoas que eram tristes, abatidas, pessoas que não tinham vida em seus olhos, agora são alegres e contentes. É você ir visitar o pastor Ibrahim e encontrar a esposa dele, que está com o marido com câncer terminal, onde o médico já disse que ele teria que ter morrido domingo passado. Você encontra palavras de vida na boca dela, você encontra ela dizendo, Deus é bom, o que Deus fizer está bom, se Deus levar o meu marido, ele vai cuidar de mim, ele sabe o que é melhor, Deus é bom e não deixa de ser bom por causa disso, Deus sabe o que ele faz, isso é alegria, uma paz e um enchimento que só vem de quem conhece a Deus, mesmo numa situação dessa. Em 1 João capítulo 1, versos de 5 a 7, a luz, ela é figura da pureza, a luz, ela é figura da ausência de pecado. E pessoas que antes eram escravas de pecado, como o pastor Paul Walsh, que eu já passei aqui uma vez, um dos pastores mais conhecidos no mundo hoje, ele chegou a uma situação antes de se converter, onde ele acordou com o rosto sentindo um gelado, e quando ele acendeu a luz, ele percebeu que havia dormido sobre a sua poça de vômito toda aquela noite. Tamanho que o pecado faz com a pessoa, a dependência que os vícios do diabo fazem com a pessoa, mas quando Deus diz, haja luz, isso é rompido, a vida chega, a verdade chega, a alegria chega e a pureza chega. Quando Deus diz, haja luz. Quando Jesus fala, queridos. Quando Jesus fala, Ele é o único que pode falar. Ele é o único que pode falar a uma pessoa cansada. Em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é o único que pode falar para quem está vivendo numa tempestade, aquilo que está em Mateus capítulo 8, versículo 23. Mar, cessa, ventos, parem, cessa a tempestade. Ele é o único que pode. Ele é o único que pode falar para uma mulher pecadora que havia sido pega em ato de adultério no capítulo 8 de João. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém, nem eu. Então vai e não peques mais. Pode ir perdoada e não peques mais. Ele é o único que pode dizer para pessoas que estão aprisionadas pelo diabo aquilo que está em Mateus capítulo 4. Vai-te, Satanás. Ele é o único que pode dizer para pessoas famintas de Deus, famintas da verdade, aquilo que está em João capítulo 6, versículo 35. Eu sou o pão da vida. Ele é o único que pode dizer para aqueles que estão perdidos e sem direção, aquilo que ele diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele é o único que pode dizer para um ladrão que está ao seu lado na cruz, desesperado, morrendo por crimes que praticou, ele é o único que pode dizer aquilo que está em Lucas capítulo 23, versículo 43, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele é o único que pode dizer, ele é o único que pode dizer diante de todo o pecado da humanidade, aquilo que está em João capítulo 19, versículo 30, está
consumado, está pago, a dívida foi quitada. Ele é o único que pode dizer diante de toda a corrupção religiosa, aquilo que está em João capítulo 2, versículo 15, vós tem feito da minha casa covis de ladrões. Ele é o único que pode dizer para aqueles que estão desprezados e abandonados, aquilo que está em João capítulo 6, versículo 37, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele é o único que pode dizer para as pessoas que estão com sede dele, ele é o único que pode dizer aquilo que está em João capítulo 4, versículo 14, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais voltará a ter sede, nunca mais tornará sede, mas uma fonte irá jorrar desta pessoa. Ele é o único que pode bater no peito, apontar para céus e terras e dizer aquilo que está em Mateus, capítulo 28, versículo 18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, por isso eu não quero nem saber o que você está passando, eu só sei que se Deus falar com você, se Jesus abrir a boca dele na sua direção, da sua família, do caos que você está vivendo, algo poderoso vai acontecer, porque Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus, querido, haja luz na sua vida. Em nome de Jesus, haja luz na sua família. Em nome de Jesus, haja luz no teu trabalho. Em nome de Jesus, haja luz nas partes mais sem formas e vazias e em trevas da sua vida. Que resplandeça a luz de Deus neste lugar. Essa é a palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Haja luz, haja luz, haja luz em nome de Jesus. Aleluia. Samuel, esse é o fim da história de Gênesis 1? Não. Eu estou quase encerrando, mas ainda não é o fim da história. Samuel, o que falta em Gênesis 1? Falta um processo. Tem um processo de criação aí. A pessoa não fica totalmente cheia de uma hora para outra. A pessoa não fica totalmente perfeita de uma hora para outra. A pessoa não fica totalmente pura de uma hora para outra. Ela inicia um processo. Os dias da criação. Primeiro dia, Deus faz algumas coisas. Segundo dia, Deus faz algumas coisas. Terceiro dia, Deus faz algumas coisas. Quarto dia, Deus faz algumas coisas. Quinto dia, Deus faz algumas coisas. Sexto dia, Deus faz algumas coisas. É o processo da vida do cristão de aperfeiçoamento que eu e você estamos. Depois que a luz de Deus raia no nosso coração, raia na vida do seu familiar, enche a nossa vida, esse processo começa, onde Deus vai moldar você, onde Deus vai preparar a sua vida, vai forjar a sua vida, vai te purificar, vai te fazer uma pessoa melhor, vai te fazer um cristão melhor. Samuel, existe exemplos de processo na Bíblia? Existe. Por exemplo, o pai da fé, Abraão. A gente sempre conta a história de Abraão resumida, às vezes, dizendo, olha, Abraão, fé total, pegou, saiu da terra da parentela e foi embora. Mas não foi bem assim. Não foi bem assim. Se você ler Atos capítulo 7, junto com Gênesis 12, você vai perceber como é que foi a questão. A palavra de Deus veio, sai da tua terra, sai da tua parentela, ou seja, sai da terra, sai da parentela e vai. Aí ele saiu de Ur dos Caldeus. Saiu de Ur, mas levou a parentela. Então ele já não obedeceu tudo de cara, sai da tua casa, da casa do teu pai, então ele levou o pai dele, levou o sobrinho dele e foi. Em Harã, o pai de Abraão morreu. E ele recebe o chamado de novo, Gênesis 12. Sai da tua terra, tal, da tua parentela, tal. Ele sai de Harã de novo, mas leva o sobrinho. Em Neguebe, dá um problema com o sobrinho, ele deixa o sobrinho. Olha o processo. Não foi de uma vez. Até que no Monte Moriá, ele é capaz de oferecer até o próprio filho dele para Deus. Fala, Deus, se o Senhor quiser meu filho, ele está aqui. Ele é teu. É o processo de aperfeiçoamento. É o processo que eu e você vivemos. Samuel, dá um exemplo do Novo Testamento. No Velho Testamento, Abraão é muito longe. Abraão é aquele senhor de barba, muito distante de nós. Dá um exemplo mais original. Paulo. A figura depois de Jesus mais importante do Novo Testamento foi Paulo. Aí você pega Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, dos apóstolos eu sou o menor. Tá bom. Tem 12 na minha frente só? Tudo bem, tranquilo. Até que não estou tão mal. Só que o processo continua. Em Efésios 3, 8, ele diz, olha, dos santos eu sou o menor. Opa,
Já tem uma galera na frente. Aí já passou um povão na frente. Mas aí, em 1 Timóteo, capítulo 1:15, ele vai dizer, dos pecadores, eu sou o principal. Aí passou todo mundo na frente. É o processo de humilhação, de entender que é a graça de Deus que faz tudo. Mas é o processo que eu e você estamos vivendo. Deus está trabalhando e Deus está levando. E olha que interessante, só em Gênesis 1 aparece 10 vezes, disse Deus. Ele fala o que vai acontecer. Disse Deus e fala o que vai acontecer. Sabe o que significa? Nesse processo você depende de Deus o tempo todo. Aquela palavra de Deus que ecoou, haja luz, ela precisa continuar ecoando na sua vida. Não, Deus me deu um start no começo, mas agora eu toco sozinho, entendeu? Agora eu mando muito por mim mesmo. Não, Deus, eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti. Eu ainda dependo de Ti. Como diz João, capítulo 15, versículo 5, Jesus fala, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. É o processo, depende de Deus. Olha que interessante, Pedro. Olha a pergunta de Jesus. A única pergunta que eu não faria era, Pedro, tu me amas? Se alguém pisa na bola feio, se alguém me trai, ou se alguém me nega alguma coisa séria, eu chego a conversar com a pessoa, o que eu vou perguntar para ela? Promete que não vai fazer mais? Então eu te perdoo. Apacenta as minhas ovelhas. Aí pergunta 3 vezes. Promete que não vai fazer mais? Então apacenta as minhas ovelhas. Promete que não vai fazer mais? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus não perguntou isso para ele. Pedro já estava decepcionado com ele mesmo. Ele acreditava realmente que não ia negar Jesus. Quando ele falou para Jesus, Jesus, mesmo que se eu morro, eu não vou te negar. Ele acreditava nisso. Então ele estava decepcionado com ele mesmo. Falou, Pedro, você está no processo, Pedro. Você não acabou o processo. Você não chegou lá no 7º dia. Tá ruim? É hora que tá para acabar, então, né? É indireto do pessoal da mesa de som, que tá na hora de terminar a pregação. Aí o microfone começa a dar pau, começa a falhar. É assim. Mas Pedro estava no processo. Por isso que Jesus falou, olha, você não vai fazer mais? Tá? Provavelmente Pedro, Pedro, você vai pisar na bola mais vezes. Então você me ama. O importante é isso. É me amar e estar no processo. Se você me ama e está no processo, você vai chegar lá um dia. Então eu e você estamos neste processo. Para quê? Para que no final possa ser dito aquilo que Deus disse da criação. Todo dia Deus dizia, ficou bom. Aí o processo continuava, ficou bom. O processo continuava, mas quando o processo estava completo, Deus olhou e disse, é muito bom. Quando você acabar esse processo seu e da sua vida, essa luta diária, essa batalha diária, é um processo que está te levando ao ponto onde Deus vai olhar para você e vai dizer, agora sim, está muito bom. Estava bom, estava crescendo todo dia, toda semana, todo mês estava crescendo, estava bom. Mas agora, completo, parecido com Jesus, está muito bom. Samuel, e depois disso, o que acontece? Depois disso, é o 7º dia. É o dia do descanso. Depois que tudo estiver completo, que eu e você terminarmos o nosso processo nessa vida, vai chegar o momento de descanso. Todos nós somos preparados para esse dia, o dia que nós vamos morrer. O dia em que nós não mais existiremos aqui. Você está sendo preparado para esse dia, para fazer tudo o que tem que ser feito neste momento. Porque quando chegar o dia do descanso, aí é só alegria, o processo acabou, a luta acabou. Como Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 4, de versos 7 e 8, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, a coroa já está reservada para mim, e não só para mim, para todos aqueles que amam a vinda de Jesus. Acabou o processo, o descanso chegou. O processo tem que acontecer, para não acontecer com você aquilo que está lá em Oséias 7 e 8. Deus diz assim para Efraim, que era uma das tribos, Efraim, você é um pão queimado de um lado só. Que interessante a figura usada. Você é um pão que não foi virado, diz o texto. Já aconteceu isso, de você colocar um pão no forno, esquecer, quando você tira, agora eu vou comer. Um lado está bonito, quando você vira, está cru o outro lado. O processo acontece para isso, para que você fique aí queimadinho dos dois lados, completo, perfeito. Senão fica aí um braço muito mais forte que o outro. É uma pessoa 10 em várias áreas, mas é invejosa de outro lado, vive falando mal de outro. Não, o processo é completo, para que Deus possa dizer, muito bom, e o dia do descanso chegue definitivamente. Vamos ficar de pé. Se você não percebeu, Gênesis 1, ele relata a história do cristão. Você e eu éramos pessoas sem forma, vazias, andando em trevas. Mas um dia o Espírito Santo veio, moveu nossas vidas e Deus decretou, haja luz. E aí você nasceu de novo.
Você nasceu de novo e a luz brilhou, você começou a enxergar as coisas melhor e começou no processo. No processo que você está hoje. E esse processo, Deus começou, Ele não vai parar no meio. Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então eu não sei se você está no primeiro dia da criação ainda, se você está no segundo dia, se você está no terceiro, às vezes você olha para alguém que está lá no sexto dia quase já. Puxa, o dia que eu fui igual aquele irmão ali. Nunca você. Vai sim, deixa os dias passarem. Deixa os dias passarem. Continua dependendo de Deus que o sexto dia vai chegar. A pessoa que está muito completa está pertinho na hora de ir. Você pode ver que às vezes algumas pessoas novas morrem aí. É porque a Bíblia diz que preciosa são aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então quando Deus olha e falou, está cumprido o propósito, já passou os 6 dias, está completinho, vem embora. Só falta glorificar agora, não tem mais por que ficar aí sofrendo. Ele traz de volta. E a gente não entende, porque a gente quer as pessoas próximas de nós. A gente com o nosso egoísmo, não, como é que eu vou ficar sem essa pessoa? Mas a gente não pensa nela. Mas acabou o seu propósito, aquilo para o qual você nasceu. Vai, nós nos encontraremos depois. Eu não sei qual é o propósito de Deus na vida do Ibrahim. Eu tenho ido lá dia sim, dia não, e vendo o Ibrahim na cama. Se Deus já tiver feito o que Ele tinha para fazer na vida do Ibrahim, Ibrahim vai, guarda as suas armas e vai, guarda a sua armadura e vai. Se os 6 dias da sua vida já foram completos, vai. Se ainda não for, Deus vai intervir, Deus vai curar. Mas se não for para curar, é porque os 6 dias já foram. E se os 6 dias já foram, Deus vai cuidar da família. Vai, Ibrahim, tira a sua armadura e vai buscar a sua coroa. Que a gente se encontra um dia lá. Que a gente se encontra um dia lá. A vida cristã. E último detalhe. Mas por que às vezes Deus não fala, chegando lá no meu trabalho e brada, haja luz? Por que Deus às vezes não vai na minha casa e dá um grito, haja luz? Por que Deus não faz isso às vezes? Ele fez. Como assim Ele fez? Ele fez te colocando lá. Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Quando você chega no seu trabalho, pode ser um ambiente sem forma, vazio e de trevas que for. Quando você chega, é o mesmo efeito de Deus dizendo, haja luz. E quando você entra na sua casa, às vezes sem forma, vazio, em trevas, é Deus dizendo, haja luz. E aí vai começar um processo na sua casa. Que não é no seu tempo e não é no meu tempo, mas é um processo que vai começar e que já começou. Se seus olhos não veem, usa os olhos da fé e diz, Deus, eu creio que o Senhor está fazendo algo na minha casa. Você é a resposta do haja luz. Vamos cantar esse cântico. Esse cântico é um louvor ao relato da criação, Gênesis 1. Eu quero que enquanto você cante este hino e as coisas que Deus foi estabelecendo na criação, você entenda que é a sua vida Deus moldando. Então quando você estiver adorando a Deus, glorificando a Deus, é por aquilo que Ele já fez na sua vida e por aquilo que Ele vai fazer. A criação é um testemunho de que Deus não termina as coisas no meio. A criação é um testemunho vivo de Deus. Quando você olha o mar, quando você abrir a sua janela para um horizonte, para uma paisagem bonita, ela está testemunhando e glorificando a Deus. Olha, o Deus que me fez e me completou vai completar aquilo que Ele está fazendo na sua vida também, porque Ele não é um Deus que para no meio. Então quando você cantar isso, cante com esse espírito daquilo que Deus já fez e está fazendo na sua vida, e profético, o que Ele pode fazer na sua casa, o que Ele vai fazer com os seus queridos, com as pessoas que te cercam. Em nome de Jesus, vamos louvar esse cântico. Aleluia. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Olha você antes de Jesus aí. A terra era sem forma e vazia, Mas tem um porém. e o Espírito do nosso Deus
se movia sobre a face das águas. Ele moveu nossas vidas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra seca. Eu e você no processo. Foi Ele quem criou os luminares. É Ele quem faz. E criou a natureza e formou o homem. Aleluia! Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Irmãos, eu queria fazer algo aqui. Você vai pensar em alguém agora. Essa vez você cantou pensando na sua vida, naquilo que Deus fez e está fazendo. No seu coração você vai escolher alguém ou alguma situação. Quem sabe a sua casa, o seu casamento está sem forma e vazio. Você precisa de um milagre ali. Você precisa de um haja luz de Deus naquele lugar. Você vai pensar nele agora. Se for aquele familiar, aquele amigo, aquela pessoa que precisa de se transformar de Deus, você vai cantar esse cântico declarando sobre que isso vai acontecer na vida dela. Hoje essa pessoa, essa situação está sem forma, vazia, em trevas, mas tem um Deus trabalhando. Declare isso profeticamente, em nome de Jesus. Vamos declarar. Nosso Deus é soberano. Ele está acima das situações. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia. Por enquanto. E o Espírito do nosso Deus se movia sobre O Espírito está trabalhando. Foi Ele quem criou o céu do céu. Em nome de Jesus, um processo começa nestas vidas. Em nome de Jesus, um processo começa nessas situações. Em nome de Jesus. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou. Se você acredita nisso, levante as suas mãos agora e adore a Ele. Glória a Deus. Por suas maravilhas. Ele é um Deus de maravilha. Pela sua grandeza. Glória a Deus. Glória a Deus. Por suas maravilhas. Pela sua grandeza. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero dizer uma última coisa, eu passo o microfone. O diabo uma vez desafiou Jesus. Falou: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Sabe o que o diabo estava fazendo? Estava subestimando Jesus ali. Jesus vai muito mais além disso. Ele transforma pedra em carne. E corações que eram corações de pedra se transformam em corações de carne. Para que transformar pão e pedra? Não serve para nada, mas quando ele transforma um coração em carne, esse coração começa a enxergar as coisas. Então, em nome de Jesus, aquilo que era pedra se torna carne. Em nome de Jesus. E usa a sua boca. Quando você chegar num lugar com autoridade. Senão não faz sentido, irmãos. Eu sou cheio de autoridade. Para quê? Para usar essa autoridade. Chega numa situação, haja luz nessa situação. Haja luz neste lugar. Haja luz nesta vida. Em nome de Jesus. Querido, se você estava sem forma, vazio, em trevas, eu não vou fazer nem apelo para te chamar aqui na frente. Em nome de Jesus, levanta e anda. Sai da cova, Lázaro. Já pode estar morto de 4 dias. Sai daí de dentro.
que vão te desenrolar, a igreja vai desenrolar, o milagre é feito por Jesus. Aí você sai lá pulando, cheio de faixas, começa o processo para desenrolar. Mas levanta e anda, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Bom, só queria pedir um detalhe para os irmãos. Vai ter um acampamento de jovens agora em fevereiro. E nós estamos com uma luta para levar alguns jovens para lá que estão com dificuldades financeiras. O acampamento ele custa R$260. Isso está sendo um pouco pesado para alguns jovens. Então, a cantina lá atrás, hoje, ela é justamente para isso. Para a gente conseguir angariar fundos para que esses jovens passem lá o carnaval buscando a Deus e ouvindo a voz de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Então, se você puder participar da cantina, ajude esses jovens a irem. E se Deus tocar o seu coração, estou de dieta, não vou comer essas coisinhas não, ou então, de alguma forma, eu vou deixar uma oferta aqui, vou investir na vida de algum jovem. Lá ele vai ser abençoado, lá ele vai receber algo de Deus. Agradecemos aí bastante se você fizer isso. Precisamos lutar por essa geração, em nome de Jesus. Amém? Senta um pouquinho.